Logística Reversa. Vamos lá, vem comigo. Como nós já estamos abordando, né, ao longo desse mês, a temática economia por trás do lixo. Geralmente vocês descartam todo o lixo, joga fora, né? Hoje a abordagem é com relação ao lixo eletrônico. E aí a gente vai estar aqui mostrando para vocês, batendo um papo, né? Fabrício Lima, tô chegando nele aqui. Fabrício, bom dia. Estamos aqui, né? Como eu falei agora há pouco ali, na Vida Logística Reversa, né? O que é que significa isso? Explica para nosso ouvinte, explica para nosso internauta que está acompanhando. Vida Logística Reversa é o nome da nossa empresa. Vida, a gente pensou em colocar o nome da empresa porque a gente vai dar vida ao que estava morto, no caso, né, que é descartado, já estava como se fosse para ir para um aterro, como se fosse para ser descartado. E a questão logística reversa é o termo dado e foi muito popularizado agora com a Lei 12.305, que é devolver a indústria de novo. Então, nós temos a logística, que a indústria ela tira um elemento da natureza, ela faz um produto e tem uma logística para levar até os seus revendedores. E agora com a questão da sustentabilidade, com a questão de entendermos que não tem como jogar lixo fora, porque não existe o fora, existe o meio ambiente, porque até antes da era industrial todos os nossos lixos eram orgânicos, mas quando teve o advento da era industrial, então começou a se criar elementos novos, então nós temos plásticos, nós temos ligas de ferro, que é como inox, então a natureza ela não absorve isso, porque ela não entende isso, então isso fica degradando o meio ambiente e às vezes demora 400 anos para se decompor. Então aí apareceu esse termo logística reversa. Então não vamos jogar fora, vamos fazer voltar a indústria para poder virar matéria-prima, para poder devolver de novo como um produto. Então logística reversa. E esse termo a gente está ouvindo falar agora muito porque depois da Política Nacional de Resíduos Sólidos, como eu falei. Mas ela já é muito bem empregada na indústria de bebidas. Porque sempre se levou a bebida no casco e aí deixava no vendedor e pegava o engradado vazio, a logística reversa, devolvia à indústria. Só que com o advento do plástico, como eu falei da revolução industrial e experimentando novos tipos de componentes e novos tipos de produtos, aí veio o advento do plástico. Como o plástico era mais barato, então interromperam-se parcial essa questão da bebida e começou a ter muito PET, que hoje a gente entende que é um problema. E agora está se revendo o conceito e está voltando a ter de novo vidro para poder fazer a logística reversa. E aí, você falando sobre a questão dessa importância, né? Nós podemos presenciar aqui, né? Olha aqui o estoque, né? São produtos eletrônicos. Esses produtos eletrônicos, como você falou, as pessoas descartam de qualquer jeito. Mas a importância do papel de vocês com esse trabalho, né? Vocês pegam, de repente, material eletrônico, vamos lá, computador, uma impressora, e vocês aproveitam desses equipamentos quais componentes. E tem, claro, sabemos que alguns componentes desses equipamentos são eles quem poluem o meio ambiente, né? Traz problemas de um modo geral. Como é que é feito esse trabalho e quais são os equipamentos aproveitados? Sim, nós estamos na logística reversa e nós nos especializamos em lixo eletrônico, porque a logística reversa ela cabe para todos os segmentos da sociedade de consumo. No caso da gente, nós nos especializamos em sucata eletrônica. O que acontece? O lixo eletrônico ele é muito nocivo para o meio ambiente porque as placas de circuito impresso ela tem metais pesados, então ela tem cádmio, tem berílio, tem chumbo, que isso descartado no meio ambiente de forma inadequada, ela vai se desprender e vai contaminar e pode entrar até na nossa cadeia alimentar. Então vamos supor aqui, ó, essa placa, por exemplo, o material que está nela está inerte, porque ela está presa aqui, ela está quietinha. Mas se isso for descartado de forma inadequada e for parar em lixões a céu aberto, ou temperatura do próprio lixão, onde vai ter o chorume e vai correr líquido, ou a própria massa quebrando, eles vão começar a se desprender. Quando ele se desprende, o que vai acontecer? Ele vai penetrar o solo e pode cair no lençol freático e nisso aí contaminar animais, peixes, que a gente pode se alimentar, entrar na nossa cadeia. Pode descartar isso num quintal, que do lado pode ter um pé de árvore, sei lá, um pé de goiaba,
um pé Manga. de mamão, e isso vai infiltrar na terra e a raiz, extraindo elementos para nutrir a árvore, vai ter esse componente na sua composição que vai vir na fruta para nos alimentarmos. Então o problema está aí. Como você falou, nós fazemos a parte da logística reversa do lixo eletrônico. Então o lixo eletrônico tem várias problemáticas. Uma delas é porque, por exemplo, você pega uma garrafa PET. A PET por si só já é o resíduo. Então você lava, tritura, faz o flake e ali você já devolve para a cadeia produtiva. No caso do lixo eletrônico, não. Você pega um componente, onde esse componente ele tem que ser desmontado, porque ele vai sair daqui, ele vai sair vários outros elementos. Então nós temos, aí eu já tenho um aberto aqui só para mostrar, nós vamos desmontar ele, onde nós vamos abrir, que aí a gente tem aqui, ó, material ferroso, material não ferroso, placa de circuito impresso. Aqui o que é que nós vamos fazer? Nós não trabalhamos com a reciclagem propriamente dita, nós somos gerenciador de resíduo. Por quê? Porque a gente não usa produto químico, a gente não tem caldeira, a gente faz o seguinte, a gente recebe esse material, nós classificamos, fazemos a desmanufatura e gerenciamos cada resíduo para sua cadeia. Então o ferro vai para Gerdau, a placa de circuito impresso já vai para a empresa, que ela vai triturar e vai exportar para ir para a purificadora, para extrair os metais, tanto nobres quanto os metais pesados, porque o que faz a placa, o lixo eletrônico, tem um grande valor que justifica a reciclagem e mandar para fora são os metais nobres que compõem, porque tem realmente banho dourado neles. Não é um ouro que se tira, que faz um anel, não, é um banho, tanto que eles chamam ppm, partícula por milhão. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu acho uma placa de celular aqui para te mostrar. Aqui é uma placa de celular, por exemplo. Deixa eu aproximar aqui para você ver. Tá vendo esse dourado aqui, ó? Esse dourado aqui é um banho de ouro. Agora é tipo como se fosse uma Michelin. É tipo uma energia só para dissipar, porque os metais são bons condutores de eletricidade e o ouro é o topo da cadeia. Então aqui ele bota como se fosse um espelho d'água. A energia passa e dissipa. Agora, se você pegar 1 tonelada de minério, talvez você tire 340 gramas de ouro. Mas se você pegar 1 tonelada de placa de celular, provavelmente você vai tirar, porque aqui foi colocado. Então, em cima dessa primícia, que é a indústria, que é a purificadora, vai extrair os metais das placas de circuito impresso. Aí, Fabrício, é importante a gente abordar aqui o trabalho econômico e social que você desenvolve aqui. Sim. Claro. Você está colaborando com o meio ambiente, mas também está fazendo um trabalho social. Hoje, quantas pessoas trabalham aqui com você? Diretamente nós trabalhamos 4 pessoas, indiretamente nós temos os auxiliares que nos auxiliam quando nós temos uma demanda maior. Isso a gente está falando a nível aqui da empresa. Mas aí tem transportador, aí tem a empresa onde a gente repassa os materiais, então tem a empresa do ferro, tem a empresa do plástico, que faz cabide com esse plástico, que é um plástico ainda que não é muito aceito na reciclagem, que é um plástico ABS, é um plástico seco. Tem toda uma cadeia por detrás, então existe o tripé da sustentabilidade. Então tem que ter viabilidade econômica. Temos, graças a Deus, hoje que nós identificamos quais são os resíduos que são ativos, que creditam, para poder ter o dinheiro para a gente poder se manter, pagar aluguel, pagar despesa, pagar impostos, pagar transporte, o custo de coleta, que nós fazemos coleta. Aí tem que ter um ganho ambiental, tem um ganho ambiental porque isso não é descartado no meio ambiente. E agora com a pandemia se esqueceu um pouco da microcefalia, da chikungunya, e que eram justamente piscinas de água, de objetos descartados de forma inadequada, então vetores. E com a pandemia deixou um pouco de lado, mas está aí. Tem a questão também da poluição visual na cidade, urbanisticamente, que fica muito ruim. E tem que ter um ganho social. Quando eu fui estudar sobre isso em São Paulo, e fomos ver empresas que já estavam trabalhando nesse segmento, identificamos que o segmento de lá é diferente do daqui, o mercado. Lá eles recebem muitas CPUs, então as CPUs geralmente eles dão um jeitinho, trocam a memória, colocam uma placa, tentam dar um reparo, e a parte social que eles fazem é devolver isso para instituições de caridade, para igrejas evangélicas, para comunidades carentes. No caso da gente aqui, a gente recebe mais periférico, a gente recebeu muita TV de tubo, porque com a mudança do sinal analógico para digital, então teve uma demanda grande, nós recebemos muito secador, mouse, teclado. Então como a gente ficou meio sem entender como é que a gente ia ter a nossa colaboração da parte social. Mas aí, graças a Deus, chegamos no entendimento assim. A gente vai então transformar isso em matéria-prima, que já era para ser transformado para poder acreditar, e vamos retirar um percentual desse valor, e a cada semestre nós vamos achar uma instituição de caridade para doar.
Aí nós fizemos uma reunião aqui e achamos bom fazer isso com a APC, que apoia a pessoa com câncer. Então a cada semestre a gente chega lá e separa um dinheiro, uma grana que é relativa ao que a gente recebe. Às vezes a gente consegue dar mais, a gente dá menos, é proporcional ao fluxo que nós recebemos de material e transformamos em grana. Porque nem tudo é ativo, tem muita coisa que é passiva. A gente tem um contrato com um aterro que recebe classe 1, então a gente manda para lá material para eles, a gente paga para poder ser descartado lá. E tem coisa que não tem valor agregado, que a gente tem parceiros e que a gente repassa para eles fazerem coprocessamento. Eles já colocam, por exemplo, em um outro material para fazer uma outra liga, porque não tem como descartar isso. E para eles é bom porque dá volume no resultado deles. Então, aí a gente vai fazendo o tripé da sustentabilidade. Tem que ter economia, viabilidade econômica, um ganho ambiental e um ganho social. Então, eu acredito que nós estamos conseguindo atender esses 3 pilares. E aí é importante salientar, eu vou voltar para mim aqui, é importante salientar esse trabalho feito por vocês, mas também a conscientização das pessoas. Você falou que se dependesse, de repente, das doações, vocês não sobreviveriam. Mas fale sobre incentivar essas pessoas. Qual é a ideia de incentivo para que eles entendam, né, a possibilidade de reutilização e fazer com que essa cadeia reversa funcione? É assim, é porque o problema do lixo eletrônico, ele está muito pulverizado nas casas. Por exemplo, o cobre. O cobre já vem de muito tempo. Então as pessoas já pegam o cobre, já vão num sucateiro, numa sucata, já vendem. E já existe um ciclo. Já existe o ciclo do alumínio. No caso do lixo eletrônico, não. No caso do lixo eletrônico, tem um que tem uma impressora em casa, tem outro que tem 2 celulares numa gaveta. Ainda está muito pulverizado. E a questão do lixo eletrônico, da tecnologia, se dá por quê? Porque... Porra, travou minha mente aqui, velho. Fique à vontade, fique à vontade. Você estava falando aí, eu falei com você sobre a questão das pessoas colaborarem. Consciência das pessoas com relação a esse material, descarte desse material. Muitos dispensam em qualquer lugar, né? E aí a gente pode até chamar atenção aqui com relação a esse descarte. Vidro, por exemplo, você pode estar trazendo problema para, de repente, uma pessoa que está fazendo aquela coleta de se cortar, né? Enfim, esse é um dos pontos. Mas ele agora vai falar para a gente. Voltando. Aqui o que acontece é o seguinte, na questão do lixo eletrônico, a pessoa tem um computador, uma CPU, e ela tem um tempo de vida útil maior do que os outros resíduos. Então você não descarta um CPU a cada 6 meses, é a cada 2 anos. Então tende a demorar mais. Aí quando você compra um outro, talvez aquele ali você guarde em casa e ele vai ficar ali sem problema nenhum. E talvez aquilo não lhe incomode porque não tem um volume que justifique você descartar. E ele vai ficando ali. Então por isso que o lixo eletrônico ele é um pouco lento em relação a isso. Mas a necessidade de descartar de forma correta é em virtude dos metais pesados que compõem a placa de circuito impresso. Por exemplo, nós temos um capacitor aqui. Esse capacitor ele tem um líquido. Se, vamos supor um exemplo, uma bateria. Se você deixa uma bateria no controle e viaja de férias e quando você volta ela vaza e ela compromete a placa de circuito impresso, ela corrói tudo. Agora imagine isso no meio ambiente. Então o capacitor de uma placa de circuito impresso tem o mesmo líquido ou um líquido até semelhante ou até mais agressivo, mais nocivo do que de uma bateria. Então por isso, não é endemonizar o lixo eletrônico, porque a nossa geração agora é digital. O problema não está no aparelho eletrônico, está quando ele está obsoleto ou em fim de vida útil, ser descartado no local certo. A grande chave é essa. Agora, na questão da cultura das pessoas, é interessante por quê? Porque não só o lixo eletrônico, todos os outros resíduos, por exemplo, você tem Tetra Pak, é a caixa do leite. Se você puder passar uma águazinha, dobrar ali já está fazendo telha, já está fabricando produtos com aquela caixa, que antes era um problema, porque Tetra, ele dá a ideia de 3, então ele tem ali papelão, ele tem o alumínio e tem o plástico. E essa liga era difícil de se reciclar, mas hoje eles já conseguem reciclar. Aí nós temos o plástico também, que é necessário a logística reversa, então já tem empresas no segmento que atendem o plástico. A gente aqui atende o lixo eletrônico, então se puder descartar de forma certa. Por quê? Porque não é só a consciência de não jogar no meio ambiente, é até a necessidade de ter novos produtos para o futuro, porque assim, no mundo sempre teve menos pessoas e cada vez que passa, que a tecnologia avança, que descobrimos antibióticos, medicamentos, que vai aumentando a longevidade das pessoas, menos gente vai morrendo e mais gente vai nascendo, então vai tendo mais gente no mundo.
Então vai tendo mais gente no mundo, vão precisando consumir mais. Mas de contrapartida já está se extraindo muito da natureza. Tem muitos elementos desses que não são renováveis, como é o caso do petróleo, que diz que já tem um tempo de fim de vida. E tanto que a gente já está migrando agora para os carros elétricos para ter uma outra matriz energética.